Olá a todos e bem-vindos à nossa série de estudos nas noites de ensino, onde iremos abordar o tema O Nosso Pai. Iremos falar sobre Deus como o nosso Pai, a relação de Deus connosco, nós os filhos. Iremos falar sobre áreas de compromisso, de relacionamento, como a oração, a conduta, o amor. E iremos apostar no compromisso que nós vamos ter com Deus, com seriedade. Bem-vindos a todos. Olá, uma boa noite e bem-vindos à nossa lição número 4 da nossa série O Nosso Pai. Nós estamos a estudar sobre a pessoa de Deus, o maravilhoso Deus que é Pai daqueles que, crendo em Jesus, se foram tornados seus filhos e por causa do seu amor, Deus diligenciou e mostrou o seu amor de uma forma óbvia, através do Filho, e isso deve levar-nos a uma vida também de tal maneira reflete o Pai via as nossas ações e forma de viver. Eu gostaria hoje de falar sobre a conduta, o comportamento. O comportamento que nós devemos ter como resposta ao Pai. Em boa verdade, o Pai tomou a iniciativa, Deus, exatamente como o Pai tomou a iniciativa, mostrou-nos o seu amor, tem cuidado de nós, o próprio Espírito Santo vive em nós, portanto nós temos o próprio Deus em nós. A vida com Deus é fantástica. Ele é o Pai que cuida, o Pai que ama. E um filho que reconhece o quão bom é o seu Pai, esse filho também dá uma forma livremente, voluntariamente, com prazer, com gosto, ele também quer mostrar, devolver, entre aspas, esse amor ao Pai. E eu irei falar então hoje sobre a nossa conduta, o nosso comportamento, que como resultado daquilo que Deus está a fazer em nós. Eu não queria falar de conduta como algo que devemos fazer para conquistar Deus, para pressionar Deus. Não é nesse sentido, é a conduta como resultado daquilo que Deus já fez em nós. Portanto, eu diria a conduta da gratidão, a conduta do reconhecimento. Foi assim que Deus deu os 10 mandamentos, não foi? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. E Deus está a lembrar ao povo de Israel que Ele os tirara de lá. E a seguir dá os 10 mandamentos. Portanto, eu gosto desta ideia de que nós temos razões, temos em nós a experiência, e já aconteceram coisas em nós que mostram que Deus é bom, que Deus é o nosso Pai. Bendize, minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim bendiga o seu santo nome. Portanto, o reconhecer os benefícios, o reconhecer que Deus é bom, que Deus é o Pai, que Deus cuida de nós, que Deus está connosco através da pessoa do Espírito Santo. E esta conduta, esse comportamento, por isso cada um dos pontos que eu apresentar estão debaixo deste aspecto da conduta, do comportamento por causa de. Não é um comportamento para, mas é por causa de. Não é o comportamento da conquista, mas é o comportamento do agradecimento, do reconhecimento. O meu primeiro aspecto é sobre a adoração, a conduta. A nossa conduta para com Deus o Pai deve ser uma conduta de adoração. Há um texto bíblico muito interessante, quando estudamos o Evangelho de João, que é a maneira como Jesus aborda uma senhora samaritana, falando com ela. Há ali uma diferença de povos, ela é samaritana, Jesus é judeu, a própria adoração era feita em lugares diferentes e Jesus não vai entrar numa discussão de lugares. Aliás, o próprio Jesus diz que a adoração verdadeira não tem a ver com lugares, não é aqui, nem é em Jerusalém, mas o Senhor Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, é verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, é verdade. Eu diria que a verdadeira adoração é adorar verdadeiramente o Pai. O Pai merece ser adorado. Portanto, o que Jesus está ali a ensinar é que o que está em questão não é onde, mas é como. Deus é Espírito, Deus deve ser adorado. Nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, não importa o lugar onde nós estamos. E eu creio, olhando para o testemunho daquela senhora, que o que era importante é a vida, é a verdade da vida. Uma senhora que tinha vivido de uma maneira não correta, e agora ela está a falar com o próprio Cristo, ela está a falar sobre o lugar da adoração, e Jesus está a dizer, o que importa é que tu adores o Pai em espírito e em verdade.
O importante é adorarmos a Deus. Portanto, eu diria que adorar o Pai é um grande sinal, em termos de conduta, de comportamento, porque tudo devemos a Ele. Foi o Pai, é o Pai que nos quis salvar, foi o Pai que enviou Jesus, é o Pai que mostra o seu cuidado connosco, Ele é o Pai. Então adorá-lo será uma expressão, será, em termos de comportamento, será um ponto importante que mostra o reconhecimento e o nosso compromisso para com Ele. Em segundo lugar, se nós adoramos o Pai, se nós amamos o Pai, nós também amamos o Filho. Ou seja, quem é do Pai, quem ama o Pai, também ama o Filho. Não é possível dissociar a atitude de adoração para com Deus do amor que devemos ter para com o seu Filho. O texto de João no capítulo 8, Evangelho de São João no capítulo 8, nós encontramos ali um texto no verso 42 que Jesus disse: se Deus fosse o vosso Pai, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, Ele me enviou. Portanto, Jesus está a dizer que quem é do Pai, ama-o a Ele. Não é possível dissociar, não é possível separar a adoração que nós devemos ter para com o nosso Deus, para com o nosso Pai, do nosso amor que devemos ter para com Jesus. E basta nós olharmos para a vida de Jesus, o seu amor por nós, como é que Ele não se nega a nada, Ele não foge da missão do Pai, porque a missão do Pai era exatamente por causa de nós. A morte de Jesus é a demonstração, é o reflexo desse amor. Jesus vai à cruz, não é por interesse próprio, mas é para cumprir a vontade do Pai e também para o nosso bem. Portanto, Jesus mostrou o seu amor, Ele mostrava o amor quando andava no meio das pessoas, Ele curava os doentes, Ele libertava os oprimidos, Ele tinha palavras de ânimo, de consolo. Jesus era bom, Ele cuidava das pessoas, Ele mostrou esse amor. E agora, quando nós estamos num relacionamento certo com Deus, a nossa conduta tem que implicar isto, tem que implicar também esse amor agora para com Ele, sabendo que, como Jesus está a dizer neste texto de João 8, não é? Ele está a dizer que se Deus fosse o vosso Pai, me amaríeis. Portanto, se nós temos um bom relacionamento com Deus e Deus é o nosso Pai, nós também vamos amar o Senhor Jesus. Pronto, e amar o Senhor Jesus, fazer a vontade dEle. Jesus disse que se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, vamos mostrar a nossa amizade, e eu diria mais do que amizade, o nosso amor para com o nosso Senhor Jesus. Portanto, a nossa conduta tem que implicar estas áreas, a área da adoração ao Pai, mas também do amor para com o Senhor Jesus. Há uma abordagem que o apóstolo Paulo faz também, na carta aos Efésios, ele fala sobre, e porque eu estou a tentar mostrar neste alinhamento da conduta, a nossa reação ao amor do Pai, a nossa reação ao facto dele nos tornar os seus filhos. Portanto, adoramo-lo, amamos o seu Filho, mas também, de alguma maneira, refletimos na nossa vida. Há um apelo de Paulo aos Efésios que eu diria que é um apelo a uma vida de santidade. Às vezes as palavras ganham um cunho, ganham uma expressão que pode não ser a ideia original. Às vezes, quando usamos palavras, como por exemplo a palavra santidade, o que é que nós pensamos em santidade? Santidade não tem nada a ver, santidade não tem a ver com religião. A santidade é uma expressão que tem a ver com a pessoa divina. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, sede santos porque eu sou santo. Portanto, Deus é santo. A palavra santidade, o que significa? Santidade não tem a ver com aspectos de entrega a uma causa religiosa ou uma demonstração ou uma expressão de legalidade, temos que fazer coisas, não é nesse sentido, é imitar Deus, porque Deus é santo. Então o que é ser santo? O que é santidade? A palavra santo significa separado. Portanto, um Deus que é santo, um Deus que está separado do tipo de pecado, de comportamento da humanidade. É Deus a mostrar a sua superioridade ao estilo de vida humano. Deus é santo. Deus tem atributos. Deus tem atributos de caráter. Deus, os seus atributos são de uma pessoa perfeita, uma pessoa que está separada daquilo que é mau. E a palavra de Deus dá-nos este apelo, faz este apelo para nós sermos como Deus. Então, eu diria que a nossa conduta deve mostrar, deve ter traços, deve ter evidências de uma vida de santidade. Portanto, a santidade como a manifestação de quem Deus é. Deus escolheu-nos, diz Efésios capítulo 1, Deus escolheu-nos para lhe pertencermos e passarmos a viver de uma forma santa e irrepreensível. Portanto, Deus escolheu-nos para sermos
santos como Ele é. Esta palavra, realmente ser santo como Ele é querer saber quem Ele é, temos que o conhecer bem, assim como Jesus convocou pessoas para andar com Ele. A Bíblia diz que quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, diz que Ele nomeou 12 para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar. Portanto, Jesus não pegou em 12 pessoas e enviou-os para a missão logo, não, trabalhou-as. Eles andaram com Jesus cerca de 3 anos e meio. Jesus trabalhou, Jesus deu o exemplo como se faz as coisas. Eles estavam com Jesus quando Jesus fazia as coisas, quando Ele agia. Eles conheceram Jesus no dia a dia, eles viviam com Ele. A cidade de Cafarnaum foi o quartel-general do seu ministério. Ali estava Jesus a mostrar, até eles conheceram Jesus, como é que Ele reagia quando havia rejeição da parte das pessoas. Ou seja, eles conheceram Jesus no mais íntimo da sua vida. Jesus passou-lhes a sua vida de santidade, o seu exemplo, o seu comportamento. E aqueles 2 apóstolos, de uma forma muito íntima, muito próxima, eles aprenderam a conhecer o Jesus Santo, o quão santo Ele era. Ele vivia com as pessoas, Jesus andava com as pessoas, Ele não estava fechado num lugar separado da sociedade, não. Jesus andava no meio das pessoas, mas Ele não era como as pessoas. Ele era santo, aí está a ideia. Estava separado, vivia com as pessoas, mas não como as pessoas. Jesus não apenas vivia de forma diferente, não apenas Ele não se deixava influenciar, mas Ele influenciava. Então, a ideia da santidade, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que se mantém naquele estatuto, deixem passar este termo, naquele estatuto de superioridade, de grandeza, o Deus sublime, o Deus transcendente, o Deus maravilhoso, mas esse Deus também quer que nós nos aproximemos dEle. Ele quer que nós também sejamos parecidos com Ele. Ele quer que sejamos santos. E assim como Jesus foi mudando a vida daqueles homens, como Jesus foi trabalhando nas multidões, como Ele foi passando esta mensagem de que Ele era diferente, Ele era o Deus Santo. Também nós hoje devemos, na nossa conduta, no nosso comportamento, tal como o apelo que já vimos de Paulo aos Efésios, viver de uma forma santa e irrepreensível. A vida do cristão autêntico é uma chamada a imitar Jesus, para sermos parecidos com Jesus. Como a Bíblia diz que os crentes em Antioquia foram chamados cristãos. Imagine o que é ser cristão, ser santo, ser cristão parecido com Cristo. Portanto, as pessoas, porque certamente encontravam nos crentes, encontravam traços, evidências de semelhança com a pessoa de Jesus. Portanto, o cristão, aquele que é parecido com Cristo. O santo, aquele que é parecido com Deus Santo. E isto tem a ver com o que fazemos, tem a ver com o que somos, tem a ver com o que dizemos. Portanto, há aqui uma chamada a uma vida de santidade. Deus escolheu-nos para lhe pertencermos e passar a viver dessa forma. Portanto, o pertencer a Deus tem que de forma automática levar-nos a querer ser como Deus. É óbvio que Deus está muito acima de nós, Deus é Deus, mas mesmo assim Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele quer aproximar-nos cada vez mais dEle. A nossa vida é uma vida de chamada à santidade, chamada à santificação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos a vida do cristão, ainda que imperfeita, é um caminhar em direção ao Santo Deus, ao Deus Santo, numa vida de santidade. Portanto, eu diria que a nossa conduta é uma conduta de resposta a Deus com uma vida parecida, o mais próximo possível. É para aqui que temos que andar, ser parecidos com Deus. Para isso é preciso conhecê-lo, estudar bem a Bíblia, conhecer o caráter de Deus, conhecer quem Deus era e querer ser como Ele e pedir a sua ajuda. É por isso que a pessoa maravilhosa que está na terra, que é o Espírito Santo e que mora naqueles que aceitaram Jesus, Ele é o Espírito Santo. É verdade que o Pai é santo, é verdade que o Filho é santo, mas o Espírito, Ele é o Espírito Santo. Nesta missão que Ele tem na terra, é a missão de nos santificar. É verdade que Ele veio para glorificar a pessoa de Jesus, mas Ele, Espírito Santo, também quer trabalhar em nós. Ele quer levar-nos à santidade. Portanto, não é só Deus, não é só o apelo que é feito, mas o próprio Deus também nos ajuda. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar a viver essa vida que agrada a Deus. Agora, há um aspecto que eu tenho aqui como um outro ponto, mas em boa verdade, podemos dizer que eles estão interligados, que é, se Deus nos está a pedir uma vida de santidade, e isso é algo que tem que ser trabalhado em nós, a santidade não é algo de fora para dentro,
mas é de dentro para fora. Portanto, não vai sob pressão de algo. É por isso que a religião não tem nada a ver com santidade. Não são pessoas que criam regras para pressionar outras a ter comportamentos como eles entendem. Não é por aí. Não é isso que é a santidade. A santidade é algo que é germinado em nós pelo Espírito Santo, e é por isso que a Bíblia designa esses aspectos de santidade como o fruto do Espírito. Portanto, é resultado do que o Espírito Santo está a fazer em nós. Portanto, é algo que acontece em nós. E Paulo aos Gálatas fala, em capítulo 5, 22, fala sobre esse fruto do Espírito: o amor, o gozo, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso são obras que o Espírito Santo faz, é fruto dele, é resultado do que ele faz. Ele faz em nós. Então, eu iria dizer que esta vida de santidade é exatamente esse trabalho em nós. Mas o outro aspecto que está muito interligado é viver para a glória do Pai. O que é que isto quer dizer? É que aquilo que Deus está a fazer em nós vai ser manifesto de maneira que as pessoas vão perceber que o que estamos a fazer é porque Deus está em nós. Ou seja, é como se fosse o que nós vamos fazer vai produzir feedback das pessoas. Isto é muito importante no testemunho cristão. Ou seja, o que é que as pessoas, ou quem é que as pessoas estão a ver em nós? Estão a ver apenas o homem, a mulher que somos, o humano, o perfil familiar, estão a ver o resultado da educação, estão a ver a cultura em que vivemos. O que é que as pessoas estão a ver em nós? E realmente, quando nós temos essa vida de santidade em que Deus está a trabalhar no nosso interior, depois aquilo que nós fazemos vai levar as pessoas a reconhecer que somos fruto da obra de Deus. Ou seja, é Deus quem está a trabalhar em nós. E o meu ponto é exatamente para aí, que é viver para a glória de Deus. É o que nós estamos a viver, a maneira que estamos a comportar-nos, a conduta que estamos a ter, vai levar as pessoas, vai atrair as pessoas até Deus. As pessoas vão ver, vão reconhecer que é Deus que está a trabalhar em nós. Então vejam que tipo de conduta temos que ter, que tipo de vida temos que ter, que leve os outros a desconfiar que aquilo é muito mais do que o nosso esforço humano, é muito mais do que habilidades pessoais, é muito mais do que a personalidade, é muito mais do que isso, é Deus a trabalhar em nós. Que Deus nos ajude, a nós cristãos, a que possamos ter um tipo de comportamento que seja à nossa volta, seja reconhecido como Deus fazendo algo fantástico em nós. O texto que eu vou ler está em São Mateus, capítulo 5, e verso 16, diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. As vossas boas obras. Eu vou ter que parar aqui para abrir um pequeno parênteses e explicar que a definição bíblica de obras, ou como é que a Bíblia valoriza as obras, isto é muito importante perceber isto. Na Bíblia, as obras não são, a expressão obras, não são utilizadas como coisas boas que nós fazemos, mas as boas obras é o que nós fazemos como resultado do que Deus está a fazer em nós. Ou seja, no perfil, no aspecto do ensino bíblico, eu não faço obras para ganhar nada. Ou seja, eu não sou salvo porque faço coisas boas. Mas porque eu sou salvo, eu faço coisas boas. Portanto, as obras nunca aparecem como causa da salvação, mas como resultado, evidência da salvação. Efésios diz que somos feitura sua, criados para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, também não é a vida do cristão autêntico, não é uma vida de leviandade, de irresponsabilidade, não. É uma vida responsável, onde ele sabe que agora que tem o próprio Deus Santo em si, ele vai viver obras que demonstram essa santidade. Há um tipo de obras, há um tipo de vida que mostra que Deus está em nós. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus quer que vivamos de forma que lhe agrada a Ele, mas que também são um testemunho vivo para as pessoas que nos rodeiam, para que vejam as vossas boas obras. As pessoas devem ver as nossas boas obras. A religião pode-se limitar ao discurso, pode-se limitar àquilo que preferimos, mas a vida em Deus não. A vida em Deus vai além das palavras. A vida em Deus vai através da vivência, vai através da conduta, do comportamento. O empregado é um bom empregado, o patrão é um bom patrão, o filho é um bom filho. Ou seja, esse trabalho, as pessoas têm que ver isso para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
o vosso Pai que está nos céus. Ora, lá está, se as obras que eu estou a fazer são as obras de Deus, são essas obras que depois devem servir, devem levar as pessoas a reconhecer que é Deus que está a trabalhar em mim. Então eu diria que a nossa conduta vai levar-nos para o ponto de partida, que foi Deus quem começou a fazer o trabalho em nós, e depois o que nós vivemos leva os outros a reconhecer que Deus fez esse trabalho em nós. Este, digamos, é o circuito de quem conhece Deus. Ele recebe de Deus, manifesta isso aos outros, e isso que ele manifesta leva os outros ao ponto de partida, que é reconhecer que Deus está a trabalhar na sua vida. Portanto, a conduta do cristão é extremamente importante. É uma conduta de influência. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O sal serve para alterar o sabor. E nós devemos ser o sal do mundo. Nós devemos alterar o sabor. Nós devemos influenciar as pessoas. E também somos a luz. Aqui o texto que eu li em Mateus diz: resplandeça a vossa luz. Portanto, nós devemos alumiar o lugar onde estamos. Nós devemos ser a luz. Devemos ser a tal influência. Portanto, eu quero também lançar um desafio a todos aqueles que se dizem cristãos a pensar nisto, não é? Que sal estamos a ser? Será que estamos a dar sabor? Que luz estamos a ser? Onde nós estamos, as coisas são iluminadas, a vida faz sentido, as pessoas são bem influenciadas. Que tipo de conduta estamos a ter? Portanto, nós vivemos para a glória de Deus. Vivemos para que no fundo, no final, depois das nossas obras, as pessoas possam ver Deus e possam glorificar o Pai que está nos céus. O Pai está nos céus, mas nós estamos aqui na terra a mostrar que o Pai está a trabalhar em nós. Portanto, é importante viver com esta perspectiva. Eu quero que as pessoas descubram Deus através da minha vida. O meu outro aspecto de meditação acerca da questão da conduta, porque nós vivemos num mundo, vivemos numa realidade, vivemos em situações às vezes de dificuldade, às vezes até em relacionamentos com pessoas, às vezes ou no trabalho, na escola, seja onde for, nós lidamos com pessoas e muitas vezes há pessoas que nos desejam bem, tratam-nos bem, mas há situações também difíceis da vida. O ser humano é o ser humano. Somos todos diferentes e temos coisas boas, temos coisas más, mas o meu último ponto porque este é um aspecto muito importante na relação com Deus, é mostrar aos outros, amar os inimigos, mostrar aos outros, aqueles que não gostam de nós, aqueles que até não gostam de Deus, digamos assim. Portanto, eu diria que a nossa conduta deve-se refletir na maneira como lidamos com as pessoas. Há um texto aqui em Mateus 5 que diz: sede perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês. Portanto, há aqui um apelo ao amor, e o amor em boa verdade não categoriza o seu alvo. Em boa verdade, quando nós dizemos amar os irmãos, amar os amigos, amar a família, amar os vizinhos, amar os colegas, amar até, como estou a dizer, os inimigos, em boa verdade nós não precisamos de catalogar. Nós precisamos de saber de onde vem, a saber a fonte. E quando nós temos esse amor, amamos até os inimigos. Até os inimigos. A Bíblia diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E a Bíblia diz: segui a paz com todos. Portanto, nós, cristãos, temos o dever de mostrar quem Deus é. O nosso Deus é um Deus que ama as pessoas. E ainda bem para nós, porque também Ele nos ama a nós, não é? Portanto, nós não somos o cristão não é um grupo de pessoas, não é uma elite de pessoas boas. O cristão não é composto por pessoas boas. O cristão é o grupo de cristão não é composto por boas pessoas. Os cristãos são aqueles que deixaram e aceitaram Cristo e deixam Cristo mudar a sua vida. Somos pessoas imperfeitas, limitadas, mas quando Deus entra na nossa vida, porque se Deus é amor, devemos também amar os inimigos. Lá está, sede perfeitos em amor. Em Mateus 5 diz: amem os vossos inimigos, bendigam os que vos maldizem, façam o bem aos que vos odeiam, orem por quem vos persegue. Isto é uma chamada. Este tipo de conduta é altamente, é exigente, é muito exigente, mas realmente este é um grande ponto, da negação do cristão e deixando que Deus flua através dele no sentido do amor, de Deus mostrar quem é. Acabamos de ver que nós devemos mostrar pelas obras, mas realmente o amor é o grande sinal. Eu até diria que essas obras são o resultado desse amor.
Porque nós vamos fazer por causa do amor. É o amor que nos deve impelir, como impeliu Deus, como impele Deus, é o amor dele que nos impele, que impele Deus até nós. Também, de alguma maneira, nós temos que ser assim. Então, para que sejais, diz em Mateus 5,45, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Ou seja, amem os vossos inimigos para que sejais filhos do Pai. Ou seja, é isso que o Pai quer que nós mostremos. É o amor por aqueles que são os nossos inimigos. Por aqueles que, a Bíblia até diz, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Realmente, ser cristão é um grande desafio. Para quê? Para que sejais filhos do Pai. As pessoas têm que ver o Pai em nós. Vê-lo através do amor. O amor é um exercício. O amor aos outros é um exercício do amor que nós temos em nós. Portanto, quem tem o amor de Deus deve demonstrá-lo até, como disse, aos seus inimigos. Eu não gostaria de terminar sem que nós fizéssemos uma oração, porque este é o que eu estou a ler. É muito fácil nós lermos, é muito fácil, digo eu, é fácil falarmos, mas viver é difícil. E eu gostaria que estas palavras que eu estou a pronunciar possam ter efeito na nossa vida e que Deus trabalhe estas áreas importantes, de que a nossa conduta deve ser manifesta, deve ser óbvia de que Deus está em nós, até que chegamos ao ponto de amar os inimigos. Vamos fazer uma oração e orar para que Deus nos dê mais e mais deste amor e que nós possamos mostrar quem é o Pai através da nossa conduta. Senhor, muito obrigado pela palavra, a palavra de Deus, a palavra transformadora. Obrigado também porque Tu és o nosso Pai, o Pai que cuida, o Pai que ama, o Pai que ajuda, mas o Pai também que é o nosso exemplo, o Pai que nos mostra o que quer que nós sejamos. O Pai que também quer chegar a outros através de nós. E nós te pedimos que nos dês desse amor, do grande amor, e também nos ajudes a amar as pessoas como Tu nos amas, com esse amor que não tem limite. Amar até os inimigos, amar qualquer pessoa, amar independentemente de quem as pessoas são. Dá-nos desse amor, Senhor, para que possamos mostrar através das nossas obras que Tu estás em nós. Obrigado também pelo envio do Senhor Jesus, que veio e nos deu exemplo, e pelo Espírito Santo que está a trabalhar em nós. Senhor, que o Teu Espírito trabalhe nas vidas das pessoas que estão a ouvir esta meditação e estão a ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo que vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe e que este amor possa ser óbvio e notório nas nossas vidas pelo trabalho de Deus em nós. Deus abençoe a todos.